Oi, sou Leila Ribeiro, da Rede Consultoria Educacional. Estamos mais uma vez aqui com vocês, com o nosso canal Rede no Ar, hoje com o programa de formação da rede, na rede. E temos aqui também conosco o grupo da 10A, que é nosso parceiro, mas queria pedir a vocês que não deixem de fazer sua inscrição no canal. No final da palestra, vocês coloquem um like e acesse o nosso site, redeconsultoria.net ou redeconsultoria.org. Não deixem de se cadastrar. Nós, na rede, temos alguns eventos, E este ano, esse é o terceiro evento, terceiro momento do programa, onde a gente fala da vida saudável, falamos de alimentação saudável, falamos de atividade física na vida saudável e hoje vamos falar da produtividade como qualidade de vida. Para isso, trouxemos o professor Rodrigo Brantes, que é formador da rede, consultor na área de pequenas e médias empresas aqui em Portugal, professora Ana Maria Carvalho, que também é consultora e é professora no Brasil da Veiga e da Estácio, além, claro, de parceira, formadora da rede, coordenadora da rede, e aí acho que vai aumentando o currículo dela. Bom, eu convido aqui o Sérgio para falar da 10A, como nossa parceira e a atividade que eles fazem. Oi, eu sou o Sérgio Miyamoto, da agência 10A. A gente basicamente trabalha com gestão esportiva e empresarial e também com gestão de carreira de jogadores. Junto com a rede consultoria, a gente tem um projeto de intercâmbios, onde a gente, além de oferecer a parte de treinamento, de assessoria para os jogadores, a rede cuida dessa parte educacional, tanto como formação e graduação dos jogadores. É um projeto que a gente tem implantado agora, junto com a rede, mas que já estamos tendo bastante procura. Obrigada, Sérgio. A gente está desenvolvendo essa parceria e nós da rede, os formadores, nossos parceiros, estamos aqui para falar, então, sobre produtividade e qualidade de vida. Vou passar agora a fala para o Rodrigo Brantes, que vai falar dele e o tema que vocês vão assistir. Obrigada. Obrigado, Leila. Obrigado, Sérgio. É um enorme prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo Brantes. Eu sou economista, sou consultor e faço coaching empresarial. Moro em Portugal há 3 anos. Só que antes, quando eu trabalhava no Brasil, eu me dedicava basicamente à parte da consultoria através do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, onde eu trabalhei 23 anos. Antes disso, eu trabalhei também na Arthur Andersen, uma empresa de consultoria e auditoria. E, ao longo da minha carreira, trabalhando como consultor, eu convivi muito com empresas, empresários e equipes. Além de, nos últimos 12 anos no Brasil, eu ser responsável por uma equipe muito grande de pessoas. E o que acontece? Quando eu trabalhava com todas essas pessoas, era muito comum você perceber alguns profissionais que se destacavam muito, se destacavam de diversas formas. A entrega deles era uma entrega diferenciada. Eram pessoas que conseguiam, em pouco tempo, executar tarefas quando os seus pares, muitas vezes, levavam dias, semanas para poder fazer o mesmo. E essas pessoas, conforme eu fui tendo contato com elas, eu comecei a tentar perceber o que fazia com que elas tivessem uma performance diferente, o que fazia com que elas tivessem resultados diferentes. Então, a partir disso, eu comecei a gostar e a estudar o tema produtividade, para poder entender um pouco melhor o que isso significa. E quando nós falamos de produtividade, nós temos algumas formas de definir o que significa isso. Existe uma maneira muito cartesiana, muito fechada,
das pessoas falarem sobre produtividade como algo fazer mais com menos. Eu posso dizer, por exemplo, que entre dois fazendeiros que têm fazendas uma ao lado da outra, que têm o mesmo tamanho, vamos dizer que na fazenda A eu consiga uma produção de 1 tonelada de batatas, por exemplo. Enquanto na fazenda B, que tem a mesma dimensão, a produção é de 500 quilos. Eu posso dizer, então, nesse caso, que a produtividade da fazenda A é maior do que a da fazenda B. Mas esse conceito é um conceito muito fechado, muito quadrado. E o tema produtividade, ele cresceu, ele ganhou uma outra dinâmica. E essa dinâmica, ela envolve a pessoa humana. E aquilo que eu mais gosto quando eu comecei, de fato, a mergulhar no tema produtividade, foi entender que o propósito, quando a pessoa tem um propósito muito claro, ela normalmente é mais produtiva do que aquelas pessoas que ainda não têm clareza sobre o que elas querem, sobre o que elas fazem, ou de um resultado que elas queiram buscar. Então, pensando nisso, pensando sobre esse tema, que eu gosto muito, produtividade, e associando a ele uma outra questão que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, que é um tema chamado qualidade de vida, foi que eu elaborei essa formação, Produtividade e Qualidade de Vida, para poder mostrar que sim, é possível pessoas, qualquer um, aumentar a sua produtividade, fazer com que o seu dia possa trazer muito mais resultados e, no final, a pessoa possa ter maior qualidade de vida. Para poder falar um pouco melhor sobre esse tema, eu achei que talvez trazendo 2 exemplos de pessoas com as quais eu convivi, trabalhei ou atendi, seria mais fácil mostrar esse conceito de produtividade. Para isso, eu trago esses 2 exemplos. Obviamente, são pessoas conhecidas, mas os nomes estão mudados. Eu vou chamar o primeiro exemplo, o personagem, a pessoa, de Maria. Para poder descrever um pouco a Maria, eu posso dizer o seguinte: Maria trabalha num lugar e ela faz aquilo que ela ama fazer, que é ajudar pessoas. Maria gosta muito disso e é claro que esse é o propósito dela. Desde criança, desde cedo, ela sempre quis fazer algo onde ela pudesse ajudar as pessoas a se desenvolverem ou a se tratarem ou a melhorarem, algo do gênero. Pois bem, Maria trabalha num determinado lugar, ela ajuda uma série de pessoas, porém, a Maria é uma pessoa extremamente desorganizada. A Maria, ela começa uma tarefa e é muito comum que em muito pouco tempo ela mude aquilo que ela está fazendo e passe a fazer uma segunda tarefa. Ao começar uma segunda tarefa, também é muito comum que a Maria comece uma terceira tarefa e, em algum momento, ela volte lá para aquela primeira tarefa. E assim, quando termina um dia, é comum da Maria se sentir frustrada. Mas frustrada por quê exatamente? Porque tudo aquilo que ela começa, ela percebe que normalmente ela não termina. Ou quando ela termina de uma forma apressada. E o resultado que ela consegue não é o resultado que ela gostaria. Então, ela imagina um resultado, mas é muito comum ela obter um resultado menor do que aquele que ela gostaria de ter obtido. Maria também, normalmente, fica até mais tarde no trabalho. É comum da Maria sair 1, 2 horas depois do horário estabelecido, e quando ela chega em casa, ela simplesmente não tem tanto tempo ou o tempo que ela gostaria para estar com seus filhos e com seu marido. Isso tudo acaba fazendo com que Maria fique um tanto quanto frustrada. Chega no final de semana, por mais que ela goste do trabalho, ela sempre fica pensando sobre aquilo que ela precisa ainda fazer na próxima semana. E ao começar a próxima semana, a Maria volta para o mesmo ritmo dela. Esse caso é um caso muito típico
eu posso dizer que no tempo em que eu estive à frente de equipes e no tempo em que eu atendia empresas, eu convivi com várias pessoas que reclamavam da mesma situação. As pessoas têm uma série de tarefas para realizar, elas querem obter um determinado resultado, porém, normalmente elas estão abaixo do resultado que elas gostariam. Então, quando nós falamos sobre esse tipo de produtividade, ou da falta de produtividade, nós podemos perceber algumas questões aí. Nós podemos perceber a procrastinação, nós podemos perceber a falta de organização, nós podemos perceber uma série de elementos que fazem parte da falta, no caso, de uma boa produtividade. Ou seja, ela poderia fazer mais, obter mais resultado, gastando menos energia. Pois bem, o caso 2, o segundo caso, é o caso do João, também um nome fictício. Nesse caso, o João é uma pessoa que, por volta dos seus 35 anos, que ao longo da sua carreira profissional já passou por inúmeras empresas. Em cada empresa em que o João está, que ele trabalha, no fundo ele percebe que não é bem aquilo que ele gostaria para ele. O João também é uma pessoa um tanto quanto dispersa e muitas vezes o João se pega buscando outras oportunidades de trabalho e quando ele percebe que existe uma outra oportunidade de trabalho, seja num lugar um pouco mais perto de sua casa ou com um salário um pouco melhor, ele pula de galho em galho e é comum também o João receber às vezes uma bronca ou uma chamada de atenção por parte do seu chefe, da pessoa que está acima dele, por ele deixar um pouco a desejar nos resultados que tem. O caso do João é um caso onde a falta de um propósito, a falta de autoconhecimento, de autogestão, de não ter metas sobre aquilo que ele gostaria de fazer, já que ele não sabe para onde ele vai, né? E esse é um caso muito comum, né? A pessoa ela não sabe qual direção a tomar. Ela simplesmente olha uma série de opções, mas ela não tem clareza sobre para onde ela quer ir. Então, ela toma qualquer caminho. E quando ela toma qualquer caminho, ela esbarra muitas vezes num resultado que não tem a ver com aquilo que ela deseja. Então, quando nós falamos do tema produtividade, e o tema produtividade num conceito mais moderno, ele busca fazer com que as pessoas, primeiro, se percebam, se entendam, conheçam a si mesmas, conheçam aquilo que elas têm como forças, como valores, para, uma vez tendo clareza a respeito de todas essas situações, elas aí sim possam determinar uma direção, possam saber para onde elas querem ir, e a produtividade ela vem com muito mais naturalidade. Bom, quando nós falamos sobre esses dois casos, nós abordamos essas questões todas. Na verdade, a formação que é dada, produtividade e qualidade de vida, ela busca trazer elementos para que nós possamos começar a entender um pouco melhor e a forma de nós buscarmos ou termos uma produtividade maior. Essa formação ela está dividida em 3 partes, em 3 módulos. Na primeira, nós abordamos questões como autoconhecimento, como autogestão, como os valores, como definição de metas. E aí nós começamos a entender que ter uma meta é muito diferente de ter um desejo, né? Eu desejo algo. Quando eu desejo alguma coisa, né, eu desejo comprar uma casa, eu desejo ter mais clientes como um profissional. Quando eu falo sobre desejos, isso é muito diferente de eu ter uma meta. E na formação nós vamos aprender como construir uma meta, como nós sabermos aquilo que de fato faz sentido para o nosso grande objetivo. Então, como construir esse objetivo,
como nós podemos construir o nosso próprio propósito. Então, nós vamos ter ferramentas para poder falar sobre como construir o nosso propósito, como construir as nossas metas, como fazer com que tudo isso possa ter sentido. Depois que essas coisas fazem sentido, nós começamos a falar sobre ferramentas, que apesar de muito simples, são ferramentas extremamente poderosas no sentido de, uma vez aplicadas, ajudar a pessoa a passar a organizar melhor o seu dia, a sua semana, a sua vida. No caso da Maria, por exemplo, a Maria que começa a semana sem saber o que é prioritário, sem saber aquilo que ela deveria fazer primeiro, a partir do momento que ela faz a formação, ela passa a ter muito mais consciência sobre o que é prioritário, o que é o mais importante, o que é grave, o que é urgente, o que se ela não fizer em um determinado momento, passa a ter uma tendência de piorar. Então, ela começa, a Maria, no caso, teria condições de separar muito bem por onde que ela começa, aquilo que ela deve priorizar e aquilo que, muitas vezes, ela passa a perceber que não traz qualquer tipo de resultado para ela. E aí começa a ficar muito mais claro o que ela deixa de fazer e o que ela tem que dar ênfase para fazer e realmente conseguir os resultados que ela procura. Quando você começa a aplicar essas ferramentas no seu dia a dia, quando você começa a se organizar melhor, a entender melhor como tudo isso pode ser organizado, construído, priorizado, você percebe que ao longo da sua semana vão surgir lacunas de tempo para que você possa efetivamente fazer o que você gosta. Além dessa ferramenta, que é uma ferramenta que vai te ajudar a organizar isso tudo, nós vamos falar de outras ferramentas que vão focar muito mais o seu dia a dia, que vão focar aquilo que é importante ser realizado naquele dia, naquele momento, o que de novo tem que ser priorizado, aquilo que você pode deixar de lado. Então, nós vamos ter uma conceituação do que fazer diariamente, semanalmente, dentro do seu mês, para que você possa começar a ter mais tempo para a segunda parte do título dessa formação, que é justamente qualidade de vida. O terceiro módulo, nós falamos sobre como você pode ter uma mentalidade um pouco mais elevada, como você pode fazer isso através também de outras ferramentas, como mindfulness, como outras técnicas que você vai entender, você vai perceber e vai entender como são formados os seus hábitos. E tudo isso para poder te ajudar a ter uma mentalidade um pouco melhor, além de você entender também como buscar mais energia para sustentar essa produtividade. Então, essa é uma formação que eu particularmente acho que qualquer pessoa pode aproveitar, independente se ela está querendo aplicar isso para melhorar no seu trabalho ou no seu dia a dia. É uma formação que também é importante mencionar. Nós não vamos mergulhar profundamente em temas como autoconhecimento, autogestão, inteligência emocional, mas esses tópicos, nós temos outras formações, como é o caso da Ana Carvalho, onde ela fala de soft skills, onde você vai poder aprofundar isso, conhecer melhor quais são esses soft skills que todos nós precisamos aprender para justamente melhorarmos as nossas condições e sermos capazes de, no final, sermos mais produtivos e melhorarmos a nossa qualidade de vida. Então é isso, essa é uma formação que eu convido todos a fazer. E, Leila, eu volto a bola para você. Obrigada, Rodrigo. Poxa, estou aguardando o momento de poder lhe perguntar algumas coisas. Então, Ana. Olá, queridos. Muito legal, Rodrigo. E conforme você ia falando, eu ia pensando na lista das soft skills que eu abordo no nosso curso, de desenvolvimento de soft skills, de tendências em soft skills,
e um também de Soft Skills na Cultura 4.0, e eu fiquei vendo quais as soft skills que têm a ver com o tema produtividade. E, para minha surpresa, praticamente todas. Eu vou comentar aqui, eu abordo mais ou menos 22 soft skills, além de termos muito mais, mas é muito interessante, eu fiquei feliz com isso. Por exemplo, a soft skills colaboração, que é muito mais do que só a soma das partes de um trabalho, que envolve o trabalho colaborativo. Eu acho que todo mundo aqui já passou pelaquela fase, ou na faculdade, ou na escola, quando a gente fazia um trabalho em conjunto, e, na verdade, era uma colcha de retalho, não é? Alguém fazia a parte 1, o outro fazia a parte 2, o terceiro não veio, o quarto, e alguém copiava, e a professora, às vezes, dava nota, porque talvez não tenha lido. Então, o trabalho colaborativo vai muito além da soma das partes de um trabalho, e isso tem tudo a ver com a produtividade, porque se eu tenho noção de um trabalho colaborativo, eu posso otimizar o meu tempo, eu posso atribuir, se eu sou gestor, atribuir uma atividade ou uma tarefa de acordo com o perfil daquele ou deste colaborador. Outra coisa interessante que tu também falaste, Rodrigo, tem a ver com foco, com legado, que é foco. Aquela questão de eu ter um foco, de eu perseguir mesmo um foco, mas tendo o meu legado azeitando esse foco. Como assim? Lembram daquela historinha que era um homem passou por 3 pessoas que estavam trabalhando numa obra. Um deles estava assentando tijolos e o homem perguntou: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou assentando tijolos. Até aí tudo bem. Depois passou para o segundo homem que estava trabalhando na mesma obra e falou: o que você está fazendo? E ele disse: olha, eu estou construindo uma parede. Melhorou, não é? Porque ele já vislumbra uma parede. Só que o terceiro foi show. Por quê? Quando esse mesmo gestor passou em frente ao terceiro homem na mesma obra, perguntou: o que você está fazendo? E ele disse: eu estou construindo uma catedral. Então, ambos, os 3, estavam assentando tijolos, só que só um percebeu que o foco dele estava envolvido pelo legado daquele trabalho, que era a construção de uma catedral. Então, quando a gente, dentro do ambiente de trabalho, dentro das empresas, dentro da área esportiva, quando a gente enxerga que a nossa produção aqui tem tudo a ver com o legado que está lá na frente, aí a gente percebe que está construindo uma catedral. E isso é maravilhoso, porque o trabalho passa a ter maior sentido e a gente nem se importa tanto de acordar tão cedo para fazê-lo. Outra soft skills é em relação à flexibilidade. Lembrando que flexibilidade não é exatamente eu ser um elástico, não. É eu saber que, às vezes, durante o dia, o meu gestor pode demandar uma outra tarefa ou atividade e que eu, aí sim, precisarei parar, mas não parar, não é, Rodrigo, porque eu não tenho foco. Não, parar porque alguma coisa aconteceu na organização e eu preciso direcionar a minha energia, o meu trabalho para outra atividade. Outra soft skills é a capacidade de trabalhar sob pressão. E isso, desde que a gente entrou para uma organização, a gente sabe que é necessário o trabalho sob pressão muitas vezes. Por quê? Porque as coisas demandam uma rapidez que, quando eu tenho mais produtividade, quando eu sei quais são os meus ralos, isso é muito importante. Tem pessoas que ainda não conheceram o seu ralo de produtividade. O que é aquilo que me drena energia, que me tira energia, que faz com que a minha energia, o meu time, o meu tempo vá pelo ralo? Também é muito importante para que a minha produtividade e a minha qualidade de vida melhorem. Outra soft skills é a comunicação assertiva. É o sim, sim, não. Né? Vamos parar com aquela coisa de achei que fosse, pensei que era, tinha quase certeza, enviou o e-mail e só porque enviou o e-mail acha que o outro recebeu a tempo e por aí vai. Outra soft skills é a orientação para resultados. Por quê? Independente do resultado econômico, financeiro ou de um trabalho, a gente espera
por resultados. A gente está aqui para um resultado de um trabalho legal entre nós, da rede, a 10A e os demais queridos que estão assistindo, sempre buscando para resultados. Outra vedete para mim de soft skills é a resiliência. Eu gosto muito de resiliência. Eu tenho um livro sobre resiliência, inclusive a capa dele é uma Vitória Régia. Por quê? Porque a Vitória Régia ela consegue tirar a energia da lama. As raízes delas estão na lama. E resiliente, então você vai dizer, resiliente é o indivíduo que tira energia da lama? Praticamente, é o indivíduo que consegue lidar com as adversidades a seu favor. Lembra da palmeira que verga, mas não quebra? Assim é o resiliente. E, certamente, quando o indivíduo potencializa a sua resiliência, melhoram a qualidade de vida e, com certeza, Rodrigo, a produtividade. Outra soft skills é a alfabetização de dados, lembrando que dados é o nosso maior ativo, o pensamento crítico, até porque eu preciso de um pensamento crítico, até para avaliar o que é importante, o que é urgente, que às vezes eu tenho uma tarefa que é muito importante, mas ela não é tão urgente. Outra questão é a cortesia e gentileza, que eu identifico como uma soft skill valiosa no mundo de hoje. A educação abre portas e, ao termos as nossas portas mais abertas, a produtividade e a nossa qualidade de vida sempre melhoram. A inteligência emocional, que é a habilidade de eu lidar com as emoções a meu favor, lembrando que vai ter hora que eu vou soltar mais a minha emoção, vai ter hora que eu vou precisar fechar um pouco a minha emoção. A inteligência cultural e diversidade, e nós aqui hoje estamos dando um exemplo disso, porque cada um está num país diferente, com culturas diferentes, e isso é valiosíssimo. A capacidade de julgamento e análise, a gestão ágil, que tem tudo a ver com a produtividade, o planejamento estratégico, a tomada de decisão complexa. Por quê? Porque temos decisões complexas para tomar ao longo do nosso dia. O relacionamento interpessoal, porque quando eu melhoro a minha capacidade de me relacionar com o outro, eu melhoro a minha qualidade de vida, a qualidade de vida do outro, e ganhamos todos em produtividade. A empatia, que é eu saber me colocar no lugar do outro, que, aliás, é fundamental desde que a gente põe o pé para fora de casa e, muitas vezes, dentro de casa. E, por fim, a ética, pois sem ela, queridos, nem saia de casa. É isso aí, queridos. Ana, obrigada. Gostei muito também. Acho que ficamos aqui com várias reflexões para fazer e, com isso, trago o Sérgio, que provavelmente tem algo para falar dentro do contexto da 10A. Então, Rodrigo, por exemplo, a gente tem trabalho com bastante jogador de fora, né? Tanto aqui da Europa mesmo, mas principalmente brasileiros. Muitos dos meninos treinam num período e no outro período fazem nada, ficam no videogame ou dormem, às vezes nem caminhar no caminho. Eles não pensam muito nessa oportunidade que eles estão tendo de vir para cá, para a Europa, por poder deslanchar. Qual seria uma dica boa, ou mesmo no seu curso, você fala bastante sobre isso, o que eles deveriam fazer para aflorar essa parte de produtividade? Então, Sérgio, esse realmente é um tema que eu vejo que tem muita ligação com esse universo do jogador de futebol, esses meninos brasileiros ou de outros países que muitas vezes saem de lugares muito pequenos, que saem de uma realidade muito pequena, muito pobre, e tem uma super oportunidade de estar aqui na Europa, de jogar num time português, por menor que ele seja, mas muitas vezes esses jovens eles acabam perdendo essa oportunidade por não ter uma meta, por não ter um propósito muito claro, que é justamente o que nós falamos e ajudamos a construir na formação. Então, o exemplo que eu dei, que foi o exemplo do João, é uma pessoa que justamente ele não tem um propósito, ele sai, ele pula de galho em galho porque ele não encontra um propósito dentro dele, e sem um propósito ele acaba nem pensando em estabelecer uma meta.
E aí tem muito a ver aquilo que nós falamos. O jovem, muitas vezes, ele sai do Brasil com o desejo de se transformar num Ronaldo, mas ele não cria uma meta de como ele pode fazer isso. Ele não sabe como construir essa meta. E falando no Ronaldo, depois vocês vão ver até um link aqui nessa nossa apresentação, tem uma entrevista que o Ronaldo, na verdade, o presidente Marcelo, aqui de Portugal, ele faz com o Ronaldo, e fica muito claro, o Ronaldo, na altura, quando ele sai da Ilha da Madeira, ainda um menino, e vem para Lisboa, ele chega aqui, para ele era um mundo completamente diferente, uma realidade completamente diferente. Ele passa alguns anos em Lisboa, depois ele vai para um mundo que é mais diferente ainda, que é a Inglaterra. Só que ele cria desde cedo uma meta, ele tem um objetivo. Ele sabe que para ele alcançar aquilo que começou como um desejo, ele precisa fazer com que esse desejo se transforme numa coisa mais material, mais tangível, né? Então, ele começa a criar, dentro da forma dele, uma maneira de alcançar tudo aquilo que ele sonha, né? Então, se nós fizermos um paralelo do Ronaldo com esses meninos brasileiros, nos dois casos, são pessoas muito jovens que vão para um outro mundo. Agora, qual é a diferença entre o Ronaldo e a maioria desses jovens? Aqui, uma diferença que a gente pode perceber é justamente a falta de propósito, a falta de uma meta estabelecida, falta de uma organização de como transformar o desejo em algo que realmente aconteça, né? Eu acredito, sinceramente, que seria possível, sim, boa parte desses conceitos serem passados para esses jovens e eles começarem a entender que, de fato, eles têm uma oportunidade, eles podem transformar essa oportunidade em algo muito maior. Então, no meu entender, faz todo sentido. Tem um público aí que cabe muito bem para esse tipo de formação. Exatamente. A gente trabalha com alguns os jogadores que são nossos, a gente faz esse acompanhamento, né? O Giuliani, que é o responsável por isso até, e a gente está trabalhando lá no Brasil também, antes deles virem para cá, essa parte de conscientização, tudo mais, e a gente tem feito esse trabalho aqui, e estamos expandindo um pouco mais agora para os familiares também, né? Mas eu acho que seria importante eles terem essa consciência de procurar um curso, uma formação para melhorar um pouco mais ainda essa produtividade, né? Mas obrigado. Legal, Rodrigo, que o que você falou me lembra até do dicionário, né? Onde a gente tem a palavra sucesso e a palavra trabalho. E sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Na vida real, a gente precisa de transpiração. O que é isso? É o trabalho. Então, é importante deixar claro aqui que a meta, transformar o nosso desejo em sucesso, vai requerer algo trabalhoso, vai requerer horas de pesquisa, de planejamento. E isso, queridos, vocês que estão assistindo, o curso Produtividade e Qualidade de Vida oferece isso de bandeja para vocês. Essa ideia de vocês se organizarem para obter sucesso. Então, aproveitando aqui, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, Rodrigo e Ana. Vou começar com o Rodrigo, porque minha área, né, é a área de educação e tecnologias. Vivo envolta com a adaptação de jovens, de profissionais que vão estudar à distância, e essa é uma das metas da rede, né? A formação à distância. E eu queria saber do Rodrigo, porque temos muitos alunos, muitas pessoas que nos procuram e que têm dificuldade de mencionar, se organizar dentro do mundo virtual. Como é que ela pode estar, né, nesse mundo virtual, dimensionando esse tempo de trabalho, esse espaço novo, com o espaço que ela vive fisicamente até? Leila, essa sua pergunta ela é muito interessante.
Existem alguns estudos hoje que falam exatamente sobre esse tema. Antes da pandemia, era muito comum todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, elas saíam para trabalhar. O ambiente de casa era um ambiente doméstico, um ambiente para você dormir, um ambiente para você estar com sua família. E o trabalho era em outro lugar. Eu estou falando isso para a grande maioria das pessoas. A partir do momento em que houve esse problema todo que afeta milhões e milhões de pessoas, as pessoas passaram a trabalhar dentro do próprio ambiente e os estudos mostram o seguinte: o nosso cérebro ele faz uma série de associações. Quando você, por exemplo, vou dar um caso muito fácil de você entender isso. Se você vai, por exemplo, numa boate e você vê alguém lendo um livro numa boate, o seu cérebro ele já sabe o seguinte: numa boate você vai para se divertir, dançar, beber, conversar. Ninguém vai para uma boate ler um livro. Então, essa associação, o nosso próprio cérebro faz isso quando nós estamos dentro da nossa casa. Um outro exemplo, dentro da nossa casa, se eu não tenho um quarto que eu posso dedicar exclusivamente para o meu trabalho, né, eu acho isso até pouco possível para a maioria das pessoas. Normalmente as pessoas vivem num espaço, elas vão precisar neste espaço, que pode ser às vezes a mesa da sala ou a mesa da cozinha, o nosso cérebro ele já associa naturalmente a mesa da sala ou a mesa da cozinha como o espaço onde você come. Ou você come com alguém de casa, ou mesmo que você faça isso sozinho, mas é um momento em que você não trabalha ali. Então, como é que eu posso responder essa sua pergunta? Para as pessoas que estão hoje dentro de casa, mesmo que elas não consigam ter um espaço exclusivo para o trabalho, elas podem começar a montar algum tipo, ou fazer uma nova associação tão simples quanto, por exemplo, se eu vou usar a minha mesa da cozinha para poder almoçar, né, onde eu almoço, mas é ali que eu preciso trabalhar. Ao invés de eu colocar uma toalha ou a toalha normal, eu vou colocar um objeto que me remeta ao trabalho. Então, por exemplo, eu vou colocar alguma coisa debaixo do meu computador que pode ser uma capa de couro, pode ser alguma coisa que leve a uma associação de algo diferente de comer. Algumas pessoas já se vestem, colocam uma roupa, ao invés de começarem um trabalho de pijama, elas botam que possa ser até uma camisa polo. Mas por quê? Quando ela faz uma coisa tão simples quanto essa, ela já se sente, eu estou falando de comportamento, né? Ela já associa que aquela camisa ou aquela coisa que eu coloquei debaixo do meu computador, que não é a toalha de comer, eu já estou num ambiente diferente. Bom, isso é uma questão. E existem outras coisas, como, por exemplo, o estudo que mostra que todos nós temos um ciclo de produtividade que é muito diferenciado. Na verdade, existem 3 grandes grupos que tratam sobre isso. Entre 20% e 25% das pessoas, elas são matutinas. 20% do grosso da população são vespertinos. E você tem um bifásico, que são pessoas que têm 2 picos durante o dia. Um no final da manhã e outro no meio da tarde, que tem picos de produtividade. Quando você começa a entender isso, a perceber qual é o seu comportamento, aonde que você trabalha, por exemplo, com mais foco, em que momento do dia você tem seu melhor momento de produtividade, né? Em que momento do dia você tem seu maior momento de criatividade, né? E quais são os momentos em que você tem o menor capacidade disso? Se você começa a entender, e existem inclusive testes para você se perceber, existem lá umas 19, 20 perguntas que você pode se perceber, você pode ser mais produtivo utilizando essas horas naturais para fazer as coisas de maior atenção, de maior foco, né? E, além disso, você tem as ferramentas para priorizar mais as coisas, aprender a priorizar aquilo que você
deve fazer de fato, aquilo que você deve deixar. E, por último, Leila, tem uma coisa que é fundamental. Se você quiser ganhar foco, a melhor coisa que você pode fazer é tirar de perto de você o que tira o seu foco. Mais do que você aprender técnicas de ter super foco, faça o oposto. Tire de perto de você tudo aquilo que tira o seu foco. Então, por exemplo, né, o telemóvel ou o celular, se você sabe que você é aquela pessoa que tem uma notificação, você já corre para ver o que é, deixe o celular fora. Se você é aquela pessoa que qualquer ruído te chama atenção e você não consegue fazer com que o seu vizinho pare de fazer barulho, que o cachorro do vizinho pare de latir, coloque um headphone daqueles que anulam o som. Procure fazer com que as coisas que estão ao seu redor deixem de chamar a sua atenção para que você possa ter mais foco. Quando você tem mais foco, você é mais produtivo. São pequenos detalhes, são pequenas considerações que podem ajudar a pessoa a ser mais produtiva neste ambiente que queremos ou não, ele está aí, ele faz parte do novo normal, né? Então, é isso, são alguns detalhes, algumas dicas que ficam. Obrigada, Rodrigo. E aí, aproveitando o que você falou, eu faço uma pergunta para a Ana, já que não, né, tirar ao seu redor o que faz você perder foco, mas quando o celular, né, a Ana fala da comunicação assertiva, e aí ela traz o exemplo do não aguardar o e-mail se realmente outra pessoa recebeu, e quando a gente está com o celular e fica com ele exatamente para esperar a resposta certa e perde o foco porque entraram outras pessoas a falarem com você, mas você não deixa de estar com ele ali porque está aguardando a resposta. Bem, Leila, eu vou responder você, mas também vou citar coisas que o Rodrigo falou, porque eu achei interessante. Essa questão da comunicação, tem uma frase muito simples que a gente usa muito aqui no Brasil, que é: combinado não é caro. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, é combinar como é que vai ser a forma de comunicação. A forma de comunicação vai ser por e-mail? Vai ser também pelo Zap? Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que dentro das organizações, muitas vezes a pessoa, vamos supor, temos uma reunião para depois de amanhã, um exemplo, mas eu consegui antecipar para amanhã. Mas espera aí, será que hoje eu consigo avisar a todos que a reunião que seria depois de amanhã, eu vou antecipar para amanhã? Aí o que essa pessoa faz muitas das vezes? Ela manda um e-mail para o indivíduo que teria a reunião depois de amanhã e ainda manda com cópia para o gestor dela. A gente sabe que isso às vezes não funciona muito bem. Por quê? Porque, olha, eu mandei o e-mail dizendo que a reunião ia antecipar, mas espera aí, já estava na mente do indivíduo, já estava agendado para ele, até mentalmente, que a reunião seria depois de amanhã. E será que deu tempo? Será que vai dar tempo dele receber e se organizar para amanhã? E pior ainda, mandou com cópia para o gestor. E a gente sabe que essas cópias para o gestor nem sempre são em relação a trabalho, é em relação de mostrar mesmo para o gestor: olha o que eu estou fazendo, hein? Olha o que o seu subordinado está fazendo. Então, quando a gente acerta, quando a gente combina como vai ser a nossa via de comunicação, ela pode ser mais assertiva. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro mestrado, eu falo primeiro porque eu tive a oportunidade de fazer 2, a professora Lina, que era a minha orientadora, ela falava assim: Ana, não se preocupe em me mandar retornos até o dia, né? Vamos supor, o dia de hoje, a meia-noite do dia de hoje, porque eu só abro o meu computador às 5 da manhã do dia seguinte. E isso era legal, porque eu sabia que eu poderia ir até 4h30 da manhã, que eu poderia mandar conteúdo para ela, porque foi acordado, foi acertado que ela só abriria o computador, claro, a gente está falando do mesmo fuso horário, ela só abriria a partir das 5. E isso é legal. E quanto ao Zap, uma observação também é que, às vezes, a pessoa manda uma mensagem para você
vê que você está online e fala assim, por que você não me respondeu? Você estava online. Gente, a gente pode estar online e não estar no Zap. A gente pode estar online, estar fazendo uma gravação, está fazendo uma pesquisa, está atendendo uma situação de emergência, ou simplesmente não é aquele momento, está no trânsito. E isso é importante, que a gente eduque também os nossos parceiros de trabalho, a forma que a gente... Olha, eu conheço gente que só consegue ler as mensagens no final do dia. Então, nada mais justo do que fazer essa combinação, esse acerto. E sobre o que você estava falando, Rodrigo, eu acho interessante que já existe, e eu estou escrevendo um artigo sobre isso, o Anywhere Office, que é o trabalho de qualquer lugar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Em breve vai sair um artigo meu na RBA, Revista Brasileira de Administração, a convite do Conselho Federal de Administração, o CFA, onde eu escrevo sobre isso, sobre o trabalho em qualquer lugar. E a gente, muitas das vezes, vai ter que nos organizar. Pode ser na sala de espera do seu dentista, como eu cito ali, ou no momento que você está com o seu tempo e não necessariamente precisa estar online. Por quê? Porque eu posso produzir alguma coisa, salvar e, numa próxima oportunidade, me logar e enviar. Agora, para tudo isso que vai precisar, e aí eu fecho, vai precisar de uma coisa chamada disciplina, para que eu possa ter, com o meu amigo aí, produtividade e qualidade de vida. Então, aproveitando aqui o que a Ana falou, a gente precisa fazer um combinado. Quero aqui fazer um combinado com vocês. A rede se propõe, com as formações, fazendo um trabalho que lhe permite maior mobilidade, uso do seu tempo e do seu espaço, mas se comprometa, se organize para que você faça parte da rede. Então, fechamos aqui hoje o programa e contamos com vocês.